E aí, pessoal, hoje no Formiga na Tela, uma pérola hoje disponível no HBO Max, The Plot Against America. Is a hero. This is not an evil man, not in any way. Bom, galera, já larga seu like aí embaixo, se inscreve no canal caso ainda não tenha feito para não esquecer, não esquece de ativar o sininho e vamos ao que interessa, né? Aqui a gente está falando de uma série, ou melhor, uma minissérie da HBO, com todo o seu padrão de qualidade ali irretocável, que é do ano passado, ou seja, a gente está falando de um negócio aí que é muito, muito recente, baseado no livro do Philip Roth, né? Que aqui no Brasil ele saiu com o título, né, de O Complô contra a América. Inclusive, se você estiver interessado nesse livro, quiser adquiri-lo, aí a gente está deixando o link aí na descrição. A gente também tem aqui um assunto que nós já abordamos num outro vídeo, né, que é realidades alternativas na literatura, e aqui a gente vai falar, de fato, né, de uma realidade alternativa, partindo do livro do Philip Roth, em que, ali na virada de 39 para 40, quem venceu a eleição nos Estados Unidos não foi o Roosevelt, foi o Charles Lindbergh. Para quem não sabe, o Charles Lindbergh era uma figura, assim, absolutamente popular, né? Mas popular de um jeito, assim, fora de série. Porque ele, em 1927, ele fez o primeiro voo solo transatlântico, né? Saindo do condado de Nassau, em Nova York, e desembarcou em Paris. Fez isso em 33 horas e virou, assim, um herói para a nação norte-americana. O problema é que esse mesmo cara, ele tinha certos lapsos morais, assim, vamos falando português claro, ele era simpatizante do nazismo, né, naquele momento, tocando terror lá na Europa. Ele esteve em Berlim em 1936, durante a Olimpíada, né, ele teceu vários elogios aí ao exército alemão naquela época, e inclusive era uma das pessoas, isso tudo falando em termos de vida real, tá? Inclusive ele era uma das pessoas contra o envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra, tanto que ele liderou um movimento isolacionista chamado America First, e assim, ou seja, é uma figura assim que no distanciamento histórico a gente vê que tinha vários defeitos, né? Apesar de ter sido um aventureiro intrépido aí no campo da aviação. Mais interessante também é que para mostrar o grau de popularidade, né, do quanto as pessoas falavam desse cara naquele momento, é que ali por volta da década de 30 também, um dos grandes casos criminais aí dos Estados Unidos envolveu essa pessoa, porque o bebê filho dele foi sequestrado e morto, né? Em 36 houve um culpado que foi executado por conta disso, mas esse processo aí ele seguiu sempre envolto por mistérios, né? Ninguém sabe se realmente pegaram a pessoa certa, se tinha mais gente envolvida e etc. Então por aí a gente percebe, né, a grandeza, né, para o bem e para o mal, da figura do Charles Lindbergh para a história em geral. E aqui no Plot Against America, a gente tem justamente essa ruptura, né, esse desvio na história, quando ele resolve concorrer à presidência dos Estados Unidos, tá? E, é claro, se a gente está falando aqui, história alternativa e etc., não é somente a candidatura dele, a gente tá vendo um cenário em que um cara que é antissemita, né, embora ele não seja alguém que chega nas entrevistas, nos microfones e fala assim abertamente, sou antissemita, sou contra judeus, existe essa certeza por parte de várias pessoas. E ele consegue ser eleito presidente, o que acaba gerando, assim, desdobramentos que são, no mínimo, trágicos, porque tudo isso é visto pela perspectiva de uma família judia, né, residindo num bairro judeu, né? E legal é ter esse background, assim, histórico mesmo, né, real, né, do Lindbergh, porque isso traz bastante riqueza para a própria história ficcional, né? Porque, de uma forma geral, assim, bom, a série são 6 episódios, né, é uma minissérie, mas ela não deixa de ser bastante verossímil, né? Porque existe um interesse muito forte em você ser bastante real dentro do ficcional, né? Porque o personagem é isso mesmo, né? O Lindbergh é um cara antissemita, né? Um cara que é um simpatizante do nazismo também, e isso é trazido dentro para a história. O que a gente vai avaliar dentro da própria história, né? Nada mais é do que um microcosmo, né? Então, assim, um cara antissemita, né? Um republicano, ele vence, né, as eleições aí com Roosevelt,
onde que era a expectativa, né, de todas as minorias, né, tanto não só os judeus como os negros, enfim, né, de você ter uma América mais plural, vamos dizer assim, no meio de uma guerra, né, porque a gente está falando de uma época que era, né, exatamente ali no meio da Segunda Guerra Mundial, né, você estava vendo lá os embates, né, dos alemães com os britânicos, enfim, se os Estados Unidos iria ou não entrar, né, participar dentro dessa guerra. E aí, quem vence essa eleição é o Lindbergh, né, que é um republicano extremista. O núcleo principal realmente isso, né, uma família judia, né, então a gente vai acompanhar, né, o pai, a esposa, né, os filhos, né, como eles vão lidar, né, com toda essa reação, né, de um extremista vencer uma eleição, né, então, assim, o medo, ele se aposta, né, dentro da própria série, a gente vai acompanhar isso. Desde o lançamento, né, da série, né, então a gente estava falando, né, da época que o Trump, né, estava como presidente dos Estados Unidos, né, e o Trump, claro, não dá para negar, ele é um extremista também, é um republicano, né, extremista, muito criticado, inclusive, né, pelos democratas, ou enfim, né, por muita gente, e você não consegue não traçar um paralelo, né, com uma crítica também de lançar essa história exatamente numa época em que o mundo, né, não só, né, o Trump, né, como, sei lá, o líder, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, que é o principal país do mundo, né, ser uma pessoa extremista, né, de direita, então você consegue traçar bastante esse paralelo, né, como seria, né, e como foi, né, no caso aqui, no caso ficcional, os Estados Unidos, nessa época da Segunda Guerra, sendo liderado por um extremista. E, claro, depois a gente pode também discutir, né, vendo hoje a série, né, hoje, né, claro, não temos aí o Trump como presidente dos Estados Unidos, mas temos aqui no Brasil um Bolsonaro, né? Um Bolsonaro que também, né, leva para um lado bastante extremista, e é extremamente curioso você ver em diversas falas, né, de diálogos ou das próprias ações, né, dentro de uma ficção que seria nos anos 40, né, na Segunda Guerra, e traçar vários paralelos com o que a gente vive hoje aqui no Brasil também, né? Então, claro, a gente não precisa entrar em tantos detalhes na parte política, né, para não, enfim, não tomar partes, né? Mas não tem como a gente não falar sobre isso e traçar esses paralelos aí também, né, em relação ao extremismo. E assim, mas aí depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, mas o filme ele traz muito sobre personagens, né? Então, por mais que a gente tenha esse microcosmo, né, da família judia, que é o que a gente vai acompanhar, todos os problemas que eles vão ter, né? As pessoas mais extremistas começam a sair, né, dos bueiros, né, e serem mais contundentes, né, com os judeus, com os negros, enfim. Aproveitando aí o que você falou sobre a relação com o Trump, o livro do Philip Roth ele saiu em 2004, né? Lembrando que estava ainda na era Bush e etc. Então faz todo sentido, né? Esse momento, colocar essa obra, e assim, a adaptação ela veio também num momento certo. Quando eu falo vir num momento certo, eu tenho que ser bem incisivo quando eu falo que assim, não é possível assistir essa série como se fosse uma ficção escapista, eu vou assistir para relaxar, e o caramba, não, é uma reflexão seríssima sobre não o contexto de 1940 para estudantes de história, não, uma reflexão sobre o agora, né? Era uma reflexão válida em 2004 que continua sendo agora, era no ano passado e continua sendo agora. A credencial dessa série, cara, está desenvolvida para TV pelos mesmos caras que trouxeram The Wire, né? A Escuta, que a gente tem um vídeo aqui, inclusive, que é uma série também absolutamente imperdível e, por sinal, também é passível de várias comparações com o Brasil, né? Da gente ver que as periferias nos Estados Unidos, elas têm vários problemas que são iguais aos nossos, né? A polícia de lá tem problemas iguais aos nossos. Então, aí você consegue perceber um pouquinho de como funciona a mente do David Simon e do Ed Burns, né? Que são, assim, realizadores que estão muito além de simples operários da TV, né? Eles estão fazendo coisas assim que é pra galera pensar mesmo, pra incomodar, pra ser uma porrada na cara. E, além de tudo, eu acho que o Plot Against America, né, conforme você falou, o Lindbergh, ele é um cara, pra nós aqui, espectadores, ele é um cara, assim, que ele é quase não periférico na trama, porque a presença dele é sentido o tempo todo. Mas ele é um cara que mal aparece, né? A gente vai lidar com as consequências do cara ali na Casa Branca. A gente vai ver pessoas que não aceitam, não acreditam nas promessas que vai estar tudo bem, que não sei o que lá, não.
a declaração antissemita foi um lapso naquele dia. Ah, não, o cara é super de boa. Tanto que a gente sabe, né? Tem o personagem do John Turturro, que é um rabino que apoia o Lindbergh, né? É tipo o representante oficial da comunidade judaica para trabalhar no gabinete da Casa Branca. E é nesse ponto também que a gente tem que comentar a escolha, assim, muito esperta do casting dessa série, cara. O John Turturro tá ótimo, cara. Sobretudo, prestem atenção, quem ainda não viu, que vai ver ainda, prestem atenção no discurso no final do segundo episódio. Né, que é um trabalho assim com uma sutileza, mas ao mesmo tempo dando não o personagem, mas a série dando o seu recado de uma forma muito clara. E quem diria, né, Winona Ryder, ela é ótima para fazer papel de personagens transtornadas, né, e que é o que acaba acontecendo aqui, né, aquela pessoa no limite e tal, que a gente vê que, sei lá, essa personagem não vai acabar bem, né, isso que a gente pensa aqui. E todo o resto, sabe, a gente tem esses dois aí como mais famosos dentro do elenco, mas todo mundo tá bem, né? Porque, conforme eu falei, o padrão de qualidade da HBO é completamente acima de qualquer suspeita, inclusive na parte técnica, o trabalho de câmera, a fotografia dessa série, design de produção, nossa, é muito bom, cara. Tem muita sutileza no movimento de câmera que dá vontade de você terminou de ver a série, dá vontade de ver de novo, justamente por causa disso, né? E é uma história super bem contada, né? Porque, assim, daria muito para ser uma coisa mais fácil. Então, são nós contra eles, né? Então, os judeus contra os fascistas, né? Contra os nazistas, enfim. Mas não, né, cara? Porque cada personagem, então, claro, eles são super bem escritos, né? Então, você tem primeiro a família principal, né? Que é o Herman e a Bess, que eles são radicalmente contra, né? O presidente, né? Enfim, né? Todo o discurso fascista, enfim, né? Do discurso nazista. Porém, mesmo nesse núcleo, né, judeu, você tem, como você falou, né, o John Turturro, que é o rabino, né, que também era um judeu, porém, ele é o cara mais manipulado, né, dentro dessa história. E a evolução dele, né, ou até, vamos dizer assim, a involução, né, dele ser uma pessoa que é manipulada, né, então ele acaba sendo um parceiro, né, do próprio presidente, né, do próprio governo, né, nesse sentido, e sem perceber essa manipulação, né, e até o próprio irmão, né, do Herman, o Herman que é o cara totalmente contra, né, o presidente, mas o irmão dele, que também é um judeu, ele é um cara que ele de alguma forma acaba se dando bem comercialmente dentro dessa situação. O discurso dele passa a ser, ele é antissemita, mas ele era antes, talvez não, agora nem é tanto. Então, assim, cada um vai mudando, né, de acordo com a sua, sei lá, a sua própria conveniência. Conveniência, exato. Então, sei lá, então de alguma forma a Bess, né, que, pô, é uma super personagem sensacional, que é a esposa do Herman, claro, ela tem muito foco dela na família, mas ela é muito forte, né, então todo o comentário dela tem um certo impacto, né, não só nele, como na própria família. E aí você tem o Herman, que é o cara mais, né, mais, vamos dizer assim, proativo, você tem o sobrinho, né, que é mais proativo ainda, né, porque ele quer participar da guerra, né, inclusive. Então, cada um tem a sua complexidade, né, inclusive até os próprios filhos, né. Você falou da Winona Ryder. Bom, primeiro, a Winona Ryder é impressionante, cara, as expressões que ela faz, né, porque parece que ela, nos 6 episódios, ela nunca tá confortável, né, com nada. Ela sempre passa uma expressão de um certo medo, né? Mesmo ela sorrindo, você parece que tem alguma coisa que é um certo medo, porque é claro, né? Então, a princípio, ela também deveria ter, né, esse medo, né? Porque a gente está falando de um governo antissemita, né? Você tem as pessoas saindo das suas próprias casas, né? Se liberando, sendo contra, né, as minorias, enfim. E essa expressão da Winona Ryder é fantástico, cara. Ela tem uma atuação realmente muito boa. Inclusive também o próprio menino, né, o moleque lá, né, cara, que é... Sim. Ele fala pouco, mas é impressionante as expressões que ele faz também, né, que também são expressões de medo, mas ao mesmo tempo ele não deixa, né, não tira lá, sei lá, a sua doçura de criança, assim, né, de ser ingênuo, né, mas ele tá aos poucos tentando compreender também aí, né, essa realidade paralela, né, assim. Sim. Então, assim, cara, o trabalho de personagens é fantástico, você tem uma complexidade impressionante de cada um, e até, lembrei agora, né, existem alguns personagens, assim, que são, sei lá, secundários ou terciários, que aparecem em um episódio, né, como, por exemplo, o guia, né, da família lá em Washington. Ele aparece em um episódio só,
as expressões dele também, e o próprio desenvolvimento desse personagem em um capítulo só, você nunca tem a certeza do que ele pode fazer, o que ele pode fazer ou não, né? Você fica com uma certa desconfiança. Então, ele também é bem escrito, até os pequenos personagens, né? Os personagens mais curtos, eles também são muito bem escritos. Não, e todos lidando assim com uma sutileza, como por exemplo, você falou do filho mais novo, mas o Sandy, né, que é o filho adolescente, justamente naquele afã da rebeldia adolescente, né, ele acaba criando um conflito dentro da sua própria família que assim, é muito crível, né? A gente tem vontade de entrar ali, pular na tela e dar um tapa na cara do moleque por conta de determinadas coisas, mas a forma como a coisa progride, né, no final das contas, até chegar num desfecho per se, é falar, porra, os caras aqui me tratam como gente grande, sabe? Porque nada precisa ser dito, sabe? Os caras conseguem construir as coisas com pequenos gestos, né? E isso é muito bacana, cara. Eu acho que, assim, até do começo até o final, né? É impossível para alguém que, sabe, que não seja analfabeto funcional e que não seja desonesto intelectualmente, cara, até o último minuto dessa série vai estar refletindo em coisas que acontecem no mundo e no Brasil, principalmente, nesse momento. Então, esse é o grande valor da série, sabe? Só dá para falar obrigado, HBO, por ter lançado algo assim nesse momento, porque eu acho que é o que tá precisando, cara, entre outras coisas. Não, é isso aí. Eu acho que falou tudo, né? A série traz muitas questões aí que são bem atuais. Dá para levar para o mundo, para os Estados Unidos, para o Brasil. Dá para tirar muita lição, né, dessa história, dessa ficção. E aí, só pegando o gancho, como você estava falando em relação à parte técnica, né? Existe a recriação de época, assim, também é ótima, é fantástica. Você falou de enquadramento, o tom, né, das cores também, né? Aquela cor mais opaca. Também é super bem feito, então a parte técnica é muito boa e o ritmo também da série, né? Você começa num ritmo até um pouco mais lento e você vai vendo a série crescer, né? Para chegar no último episódio, onde, claro, né? E você já imagina que vai acontecer, né? O ritmo da série é muito bom, mesmo que a série ela dá vários saltos, né? Muita coisa que nem é mostrada, né? Você acompanha uma cena e você pressupõe, isso aconteceu, isso não passou, mas aconteceu, então ele vai dando saltos também, né? Mas o ritmo dela é fantástico, personagens super bem escritos e tema muito atual, né? E realmente faz você refletir bastante quando você termina essa série. Então acho que vale muito, muito a pena e é curta, né? Seis episódios aí, passa rapidinho aí. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aí seu comentário. Se você já viu The Plot Against America, fala aí o que você achou, se concorda com a gente, se não concorda, etc. Se você não viu, veja, comenta aí de qualquer jeito, se gostou do vídeo, se não gostou e etc. Vai fundo. Não esquece de procurar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. Aí na descrição tem um link para você comprar o livro do Philip Roth, caso seja do seu interesse. Não esqueça que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, que é apoia.se/Formiga Elétrica. Acessa lá, vê se você quer ajudar a gente, aumentar a nossa qualidade técnica, expandir nosso conteúdo. E além, tem programa de recompensas, dá uma olhada que tá tudo explicadinho. E é isso, se você ainda não deixou seu like, deixa agora, se inscreve no canal e a gente volta na próxima quarta. Valeu!